Voltamos no nosso segundo destino em Rio das Ostras para continuar essa história que é pré-histórica. É isso mesmo, é por isso que a gente está aqui no museu, que é o sítio arqueológico Sambaqui da Tarioba. Estão entendendo nada, Sambaqui da Tarioba? A gente vai entender agora com o Anderson, nosso professor de história que sabe tudo de Rio das Ostras. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Como é que vai? Seja bem-vinda a Rio das Ostras, seja bem-vindo ao Museu Sambaqui da Tarioba. Muito obrigada. Olha, eu tô realmente curiosa para conhecer esse sítio arqueológico, hein? Ele retrata in situ a localização dos fósseis dos ancestrais denominados sambaquianos. Significa in situ, Anderson? Na verdade, é quando você fez a descoberta arqueológica, você faz essa descoberta e você faz essa exposição no local onde ele foi encontrado. Quer dizer que a gente tem ossadas aqui debaixo mesmo, por onde a gente está passando, caminhando, passeando. A gente tem então um grande valor histórico aqui, não só para Rio das Ostras, mas se a gente pensar tem âmbito nacional, mundial. Com certeza. Na verdade, os sambaquianos eles habitaram várias porções do litoral do Brasil. Isso aqui é Tarioba. Tarioba. Aqui é um tipo de concha. Quando a gente fala de sambaqui, a gente está falando do local, né, onde os sambaquianos colocavam essas tariobas e faziam suas construções, faziam as suas urnas mortuárias. Então, pessoal, respondendo a pergunta, o que é Sambaqui da Tarioba? Tarioba são essas conchas, Sambaqui é como se fosse a casa, né? A casa. E a construção, então uma construção de concha, Sambaqui da Tarioba. É Tupi-Guarani, né? Tem origem Tupi-Guarani, essa expressão, principalmente a expressão Sambaqui. Olha, bacana. E aqui a gente já consegue ver então essas conchas. A gente está falando de quanto tempo, André? Aproximadamente 6.000 anos. 6.000 anos. 6.000 anos. 6.000 anos. E à medida que essa população ela se fixa basicamente em fontes de água doce. Por exemplo, aqui nós temos o próprio Rio das Ostras. O Rio das Ostras fez com que houvesse essa ocupação por conta de ter muitos peixes, frutos do mar. Então isso facilitava a fixação dessas populações nesses territórios. Por isso que o município também se chama Rio das Ostras. Exatamente. Na verdade é o rio que dá nome à cidade ou é a cidade que dá nome ao rio. A gente não sabe o que veio primeiro, né? Olha só. E aí a gente continua, né, o nosso passeio aqui pelo museu e a gente já consegue ver aqui uma outra etapa, né, de escavação. Isso, os arqueólogos, à medida que eles foram avançando nas suas escavações, eles procuraram tentar manter exatamente como eles fizeram na época da descoberta. Essa descoberta ela foi feita no ano de 1997. E em 1997 houve, né, um aprofundamento dessa pesquisa e a partir da desapropriação da casa do Bento da Costa Júnior, que é era o antigo dono desse terreno, ele foi desapropriado pela prefeitura, começaram a fazer as escavações com a certeza de que poderiam encontrar e teve essa grande descoberta para a cidade, né, na verdade para todo o Brasil, dos restos dos sambaquianos. Aqui a gente vê, inclusive, né, que tem ali uma explicação que é o enterramento, né? Porque eles enterravam seus mortos onde realmente eles moravam. Exatamente. Na verdade, você tem restos de casas e restos de urnas mortuárias. E em muitos casos eles pegavam seus apetrechos que eles usavam para pesca, para coleta e enterravam junto com as pessoas. E enriquece ainda mais, né, a história. Com certeza, porque você não fala só do local de residência, você fala também dos ritos funerários, você fala do cotidiano desses habitantes e a cultura. Aqui a gente consegue ver então os restos mortais de um sambaqui. Esse aqui é um crânio. É um crânio. Então todo o trabalho arqueológico feito à época, ele procurou ser preservado de modo que você veja até a própria profissão do arqueólogo. Quer dizer, o arqueólogo ele trabalha dessa forma, ele faz o corte em camadas, à medida que vai fazendo as descobertas, ele vai catalogando. Então eles optaram por manter todo esse rico patrimônio preservado no local onde ele foi encontrado. O museu ele foi construído em torno dos restos arqueológicos dos sambaquianos.
Lembrando que todo o terreno, provavelmente, a gente tem também mais dessa riqueza. Na verdade, quando você fala do Bento da Costa Júnior, ele era dono de uma grande chácara. Então, essa casa era a sede principal, que no passado era local onde você fazia depósito de peixe, você salgava os peixes, material dos próprios pescadores, até na construção da rodovia Amaral Peixoto, você usou a casa do Bento da Costa Júnior como um local de depósito de construção. Então, na verdade, nós tínhamos aqui uma grande chácara. Inclusive, houveram lendas na época que diziam que muitas vezes o Bento da Costa Júnior, originalmente ele é um médico, e surgiram muitas lendas de que muitos pacientes dele acabavam sendo enterrados aqui. Por causa da ossada. Por causa da ossada. Quer dizer, as pessoas não tinham ideia de que, na verdade, não era a ossada de humanos, né, do tempo presente. Eram já os sambaquianos. Gente, coitado, levou essa má fama, então. Levou essa má fama. No médico, imagina só. Então, não tem. Não. Bem Deus, né? Tudo isso aí são os nossos ancestrais sambaquianos. São sambaquis. E aí, o bacana é que a gente encontra aqui no museu ainda a reconstituição de como seria, né, um sambaqui por meio da descoberta desses crânios. Exatamente. A gente pode ver logo aqui, né? Esse crânio, por exemplo, de um indivíduo adulto, como seria masculino, encontrado nas escavações, né? Na verdade, você, quando faz o trabalho de arqueólogo, você faz efetivamente a reprodução do rosto. Você procura tentar reproduzir as feições desses habitantes ancestrais. Ela descobre os restos mortais, né? Você descobre também restos de cerâmica, você descobre instrumentos que eram utilizados por esses povos originários. Então você tenta, de alguma forma, reconstruir essa história. As escavações permitem que efetivamente você tenha uma ideia de como era o cotidiano dessas populações. O sítio arqueológico Sambaqui da Taioba, ele, na verdade, é uma plataforma que você efetivamente tem acesso à pré-história e à cultura de Rio das Ostras. Aqui você tem a casa do Bento da Costa Júnior, que foi um médico muito conhecido da pequena elite local de Rio das Ostras, fundador do jornal A Razão. Ele, na verdade, foi um dos camaradas que criou o Cerro, Centro Esportivo e Recreativo de Rio das Ostras, que foi o germe da emancipação da cidade. Você tem efetivamente o próprio Museu Sambaqui, que você tem restos de cerâmica, você tem restos arqueológicos, fósseis dos próprios sambaquianos. Então, na verdade, você tem um grande museu a céu aberto. Então, obrigada, Anderson. Vou fazer o seguinte, vou tentar ao máximo percorrer esses locais todos, viu? Valeu. Muito obrigada. Seja bem-vinda a Rio das Ostras, você vai gostar muito.